seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso Meucast. Eu sou Gabriela Veras, apresentadora do podcast do Nosso Meio. E como eu prometi, um novo episódio, um novo local. Estamos em Brasília ainda. Lançamos a nossa edição impressa ontem. Estamos conversando com alguns profissionais do mercado e profissionais que participaram da nossa edição impressa. E esse é o caso do Douglas Lopes, diretor comercial e marketing aqui da Record Brasília. Douglas, muito obrigada pela sua participação no nosso impresso, pelo anúncio também da Record no nosso impresso. Eu queria começar primeiro agradecendo, óbvio, por você ter aberto a porta do seu escritório para nos receber e também falar um pouquinho sobre a sua trajetória. Você está há mais de 10 anos, natural de Maceió, nordestino, e há mais de 10 anos em Brasília. Você atuou muito na comunicação pública, né? E no impresso você falou que essa atuação lhe ensinou a ouvir. Queria que você começasse primeiro se apresentando e depois explicando um pouco mais sobre isso que você trouxe para o impresso. Então, eu sou natural de Maceió, né, e estou aqui há 10 anos, e com esse envolvimento que eu tive na comunicação pública, eu tive pessoas que passaram pela minha vida que me ensinaram muito. Uma delas foi o Wellington Moraes, que é secretário aqui hoje, inclusive, de comunicação pela 8ª vez. E quando eu tive esse momento com ele, que foi quem me trouxe para esse setor da comunicação, ele sempre falou da importância de entender o que é que as pessoas querem falar. A comunicação pública é isso, né? Você tem que transmitir o que é importante para cada pessoa, para cada cidadão, e transmitir isso de uma forma muito clara e objetiva. É muito diferente de uma publicidade plástica. Até pode ser plástica, mas a função essencial da comunicação, que é ser ouvida, ela passa pela comunicação pública. E isso eu aprendi no GDF, quando eu estava trabalhando lá pelos anos que passei, mas era a 6ª vez do secretário, e aí ele me ensinou isso da melhor forma. Muito bom, muito legal. Inclusive, eu queria trazer um dado interessante, que é segundo o relatório do Sempre Meios, a maior fatia dos investimentos publicitários foram direcionados à TV aberta. E você, como diretor comercial e marketing da Record Brasília, como é que você quer manter esse crescimento da emissora? Então, Gabi, assim, a gente tem que entender que a maioria das pessoas ainda consome informação, enfim, ainda se informa, ainda tem entretenimento pela TV aberta. Muitas vezes a gente ouve falar disso no dia a dia, porque a gente muitas vezes está dentro de uma bolha e diz assim, nossa, mas a TV não está morrendo. A TV não está morrendo. Então, quando falam isso, assim, eu falo que é uma grande até bobagem, desculpa o termo, mas na verdade é que a TV ela mantém ainda o foco principal de quando você fala de informação. As pessoas elas têm uma credibilidade na TV, as pessoas elas acreditam, e além de acreditar, elas entendem o que a TV quer falar. A gente tem uma grande, e aí eu falo muito em relação ao meio mesmo, a TV ela tem uma grande função social de informar as pessoas do que está acontecendo e trazer entretenimento de forma gratuita. Então a TV aberta ela tem um contexto ali social e além de tudo isso, assim, dos empregos que a gente gera, né? Então assim, você está investindo em empresas brasileiras, empresas que compõem uma pirâmide dentro de um Brasilzão tão grande que é e que tem interesse, por exemplo, a Record ela tem interesse de falar para o cara lá de Belém a informação do que está se passando na cidade dele, do mesmo jeito que tem interesse de falar em São Paulo o que está se passando ali no trânsito da Avenida Paulista. Então a gente é um meio que é muito democrático. Então a TV, quando a gente fala de fatia publicitária, a gente fala de alcance também, né? Nós temos na revista, no impresso até falei disso, que quando a gente fala de números, a gente está falando que quando você fala de um canal digital, você está falando, eu tenho 90% do meu público é Gen Z. E aí na TV, beleza, 20% do meu público é Gen Z, mas eu estou falando de 20% de 100 milhões de pessoas, eu não estou falando de 20% de 2 milhões de pessoas. Então assim, você está falando de números que são números muito maiores, porque esse é o nosso Brasil. O Brasil não é só a bolha que a gente vive, o Brasil ele termina sendo um Brasil que eu não consigo ver, mas que a Record consegue enxergar, que as TVs abertas elas conseguem enxergar e elas têm esse papel social.
Muito bom. Você até falei aqui no começo da nossa conversa, né, que você tem esse passado na comunicação pública. Queria entender como isso impactou nessas conexões estratégicas que você trouxe para a Record e também ver uma curiosidade, né, de como você fez para entender mais sobre esse meio, né? Você passou a trabalhar no meio que até então você tinha conhecimento, mas acho que tá dentro é diferente. Queria que você contasse um pouco sobre isso pra gente. Então, a comunicação ela é um bicho que pica a gente e a gente fica, nossa, será que vou mais um pouquinho e do nada você tá dentro e nem quer mais sair, né? Foi assim comigo também. Então, quando eu cheguei na verdade para cuidar de alguns processos dentro da secretaria, o que era uma coisa para ser temporária e fui me envolvendo com a publicidade, fui entendendo mais. E o que me fez não sair foi quando você vê que você faz a diferença na vida das pessoas. Na verdade, você vê uma campanha na rua é uma delícia, assim, é gostoso você olhar para o negócio e dizer, cara, olha que eu participei daquilo. Bem como, assim, aí hoje dentro de um veículo de comunicação, também é muito gostoso quando você faz alguns eventos, como a gente tem o Record nas Cidades, que são eventos que tem por vários lugares do Brasil, que a gente leva uma gama de produtos sociais, desde mamografia, etc. Você vê aquilo lá e você vê que aquilo que você faz sentido. Na verdade, quando você vê uma empresa como uma Record Brasília, que tem 420 funcionários, quando você vê uma empresa como uma Record, quando você vê tantas pessoas trabalhando, você vê e você vê que todo mundo está trabalhando por um motivo, né? De fazer chegar informação, de fazer chegar entretenimento, de fazer chegar os eventos sociais. Você vê que, na verdade, a gente trabalha com propósito. Eu acho que quando você tem isso do propósito e aí você vem para a comunicação ela consegue externar isso de uma forma melhor. Muito bom. Você tem um perfil muito de liderança, né? Acho que todos os lugares que você passou, você sempre apontou muito para esse lugar de gestão. Primeiro eu queria saber de você o que é que tem dentro de você que lhe coloca nessa posição de gerir pessoas. Eu acho que liderança ela faz parte da servidão, né? Eu me coloco como uma pessoa que gosta de ajudar os outros, assim, e aí faço uma menção especial a todo mundo que eu já tive a honra de ser gestor, são pessoas que eu tive a oportunidade de tentar ajudar de alguma forma. Eu acho que ser gestor, ser um grande líder, não é você simplesmente ter as pessoas te servindo. Na verdade, quem é um grande líder é quem serve as pessoas, né? E aí você pode passar pelos grandes líderes do mundo. São pessoas como Martin Luther King, enfim, são pessoas que, na verdade, essas pessoas, elas quiseram servir as outras. E é isso que eu tento levar, cara. Assim, são pessoas que estão no meu dia a dia, são pessoas que eu tento pegar, ouvir aquilo que elas têm para dizer e tento ajudá-las de alguma forma. Muito bom. Isso vem muito de líderes que você já teve, né? Inclusive na nossa edição impressa você citou alguns nomes. É Queria que isso. você trouxesse aqui também e saber como esses líderes te prepararam para visualizar o futuro da emissora. O que é que você espera para a Record Brasília nos próximos anos? É isso, assim, como na versão impressa eu falei que eu tenho uma dura missão aqui que eu tive os dois últimos diretores da Record, um virou vice-presidente, o outro virou diretor do Rio de Janeiro. E assim, é como se eu estivesse treinando uma seleção depois dela ganhar 2 Copas do Mundo, né? Aí chega eu, como técnico. Então, assim, eu tenho uma grande honra, primeiro, de estar substituindo eles. E eles me deixaram alguns legados, né? Na verdade, ainda por ter tanto contato, ainda me deixam até hoje, ainda me ensinam. E são pessoas que têm um carisma, têm um carinho do mercado. E eu tento seguir nessa mesma linha. Eu acho que o que a gente pode fazer quando assume uma posição como essa, o que eu posso fazer nessa posição aqui, é tentar dar continuidade a um trabalho de relacionamento. Eu falo que a Record ela é conhecida por ter esse relacionamento próximo, tanto dos outros veículos que a gente não vê como concorrentes, também como das agências e dos anunciantes. A gente está pronto. Como eu falei da servidão, isso não serve só para as pessoas que eu sou gestor. Na verdade, isso também serve para as pessoas que têm todos os stakeholders da Record, né? Então, todo mundo que faz parte do ecossistema Record, a gente brinca que a gente tem um cliente aqui que é a Saga, a gente fala Saga, é Saga, Casa de Amigos. A gente fala que é a Record, Casa de Amigos. Só ela pede licença para pegar o slogan deles. Porque assim, aqui a nossa intenção é que as pessoas venham aqui e se sintam em casa, bem como o telespectador. Você vê que o cara assiste Record, assim, recentemente eu estava em Recife, tava uma chuva danada e aí
6 da manhã, o cara gravando uma matéria lá, e aí eles pegaram um vídeo, na verdade, uma mulher pegou e foi servir café pro cara, pegou na chuva, disse assim, eu trouxe uma xícara de café para você, para o repórter. E é isso, gente, a Record faz as pessoas, não fazem, a gente não quer que os nossos apresentadores ou o nosso time comercial, a gente não quer que ninguém sinta a gente distante, a gente quer que as pessoas se sintam próximos da gente, e isso faz parte da cultura da empresa. E isso vai desde o nosso CEO, ao nosso vice-presidente, aos nossos diretores, ao nosso assistente de câmera. Então todo mundo tem que se sentir perto da Record, sabe? E esse é o grande desafio que eu tenho de manter esse relacionamento com o mercado e com todos os stakeholders da Record. Muito bom. A Record está sempre muito antenada do que está acontecendo no mercado. Inclusive, vocês já entraram nos nossos parceiros, nos movimentos que o Nosso Meio vem fazendo em Brasília. Queria saber a importância de movimentos como o Nosso Meio em Brasília para dar voz e vez por profissionais do mercado. Então, a gente tem, quando se trata de Brasília, a gente está falando do segundo/terceiro, e aí é sempre uma disputa com o Rio, do mercado nacional de publicidade. E a gente precisa de canais como o Nosso Meio, para que as pessoas entendam que a Brasília ela não é o bicho que é colocado como no dia a dia colocam, de Brasília ser um ambiente totalmente político e tal. Aqui até é político, mas não é a política que é uma política que deve ser exortada. Na verdade, é uma política de relacionamento. E além disso, a gente tem um mercado que é extremamente técnico. A gente tem aqui agências excelentes. A gente tem aqui veículos que são excelentes, que entregam muito. Então, quando a gente fala do Nosso Meio chegar em Brasília e colocar isso para o Brasil inteiro ver, para uma outra fatia do Brasil ver, é por isso que a Record tá apoiando tanto o Nosso Meio, é porque a gente sabe da importância da valorização que o Nosso Meio dá ao mercado de Brasília. Então, para a gente é importante que o Brasil inteiro conheça o mercado de Brasília, não só como um mercado político, mas também como um mercado muito técnico, porque é isso que as agências, que os clientes, que os veículos aqui querem. A gente quer ser reconhecido como um ambiente técnico, um ambiente de entrega. E é isso que o Nosso Meio pode nos proporcionar, e por isso que a gente aposta tanto no canal. Muito bom. Trabalhar com comunicação é você se acostumar com o novo. Todo dia tem uma coisa nova. E eu queria que você trouxesse um pouco do que é que você espera do futuro do mercado. A gente vê aí a IA invadindo todos os escritórios, a gente aprendendo a trabalhar junto com ela, né? Entendendo quais transformações são necessárias, como a gente pode aperfeiçoar o nosso trabalho através da inteligência artificial. Queria saber o que é que você espera do mercado e como a Record está preparada para isso também, para implementar novos processos, para entender mais sobre tecnologia, e como você, Douglas, vem se preparando. Em relação à integração com a IA, o mercado, a cada dia, vai ter uma ferramenta nova, né, de inteligência artificial. O que a gente tem que fazer é escolher quais ferramentas vão nos ajudar. Eu não acho que a inteligência artificial veio para roubar o lugar do trabalhador, do ser humano. Na verdade, ela veio para facilitar e para deixar a gente fazer algumas coisas que, na verdade, são papéis inerentes do humano. E aí, para a gente que trabalha com a área da publicidade, é muito gostoso ver a transformação se a gente estiver dentro dela. Como? Por exemplo, dirigir. Se um carro dirige sozinho, e é uma máquina que está se conduzindo sozinha, é excelente. Por quê? Porque ali eu tenho um tempo para pensar naquele carro. Para pensar, enquanto o carro está dirigindo sozinho, eu tenho um tempo para talvez criar uma proposta diferente ou uma campanha publicitária. Ou talvez, para quem não é da nossa área, até criar um cara que é cientista, criar a cura de alguma doença, talvez. Então, assim, a gente tem que olhar isso como uma oportunidade. Então, a inteligência artificial, eu acho que ela veio para ficar, e o que a gente tem que fazer é aproveitar ela da melhor forma. Eu estou falando em todas as camadas da sociedade. Quando a gente fala da Record, a Record ela tem se preparado de uma forma que a gente está em transição agora para a TV 3.0. É um tema que muito nos interessa, a gente inclusive faz parte da comissão de discussão da TV 3.0. E quando a gente fala de TV 3.0, eu estou falando que agora vai ter uma publicidade direcionada para aquela pessoa. O que já é feito hoje na internet também vai ser feito na TV aberta. E o que isso impacta na Record? A gente vai ter a Record ID. O Record ID vai ser o seguinte: eu vou saber que a Gabi está assistindo a Record e que a Gabi tem 30 anos, tem uma renda de 1 milhão mensal, né? Então, eu vou saber qual a publicidade que eu devo mandar para você.
E isso não quer, e tudo isso de acordo com a LGPD, enfim. Então eu estou dizendo que a inteligência artificial e a tecnologia, ela consegue filtrar e nos entregar dados mais granulares e dados cada vez melhores para que a gente possa fazer uma publicidade direcionada. Isso é como a Record tem se preparado. Fora isso, os processos internos, que tem vários outros, enfim, processos de pagamento, enfim, que a Record tem cada vez integrado no seu sistema a inteligência artificial. Muito bom. Para encerrar o nosso eu tenho o costume de sempre publicar dicas de livros, filmes e séries. Isso é uma forma até da gente convidar os profissionais para terem esse momento de descanso, né? Inclusive a nossa edição impressa fala sobre educar para o agora. A gente fala muito sobre a saúde mental no mercado criativo de comunicação. A gente sabe que é um mercado que tende a ser mais intenso, né? Queria que você compartilhasse não só a dica de livro, filmes ou séries, mas também contasse um pouco da importância de valorizar a saúde mental, de cuidar da saúde mental e como a Record vem fazendo isso. Gente, a gente tem vários programas, né, para saúde mental aqui na Record. Mas, para além disso, eu acho que a gente tem que olhar para os profissionais como peças importantes e fundamentais dentro do nosso ecossistema. E a gente tem visto, né, várias situações que são, até falo que, enfim, perigosas dentro do nosso mercado. E aí, entre a vida pessoal e profissional das pessoas, é importante que os gestores e os líderes de cada empresa, de cada companhia, eles estejam ligados ali nos movimentos de cada pessoa que faz parte do seu ecossistema. Então, além de tudo, é importante também que as pessoas do ecossistema falam, olha, aqui não dá, aqui está no meu limite. Isso é importante, impor limites também dentro das relações, enfim, dentro do nosso trabalho. Então, para a gente ter um trabalho que ande de forma tranquila, é importante a gente ter uma mente saudável também, sabe? Então, cada dia que passa, a gente tem valorizado mais, foi um dos temas do SXSW esse ano, né? A saúde mental. Saúde social, né? Também. Saúde social também, assim, as pessoas pesquisaram muito, né? Como não se sentir sozinho, foi uma das pesquisas mais feitas no ChatGPT, que enfim... Então a gente vê que, na verdade, a gente está rodeado por máquinas, mas a solidão ela tem sido cada vez mais sentida. Ou talvez as pessoas já eram sozinhas e agora que estão sabendo que estão sozinhas. Então, assim, é função nossa, e aí nossa do mercado da comunicação também, fazer com que as pessoas se sintam cada vez mais seguras, tranquilas, e os ambientes de trabalho sejam cada vez mais acolhedores, né, para que as pessoas se sintam seguras de falar também quando doer. Olha, aqui chegou o meu limite, é importante isso. Muito bom. Eu não queria que você deixar a sua dica do seu livro. Gente, tá aí então, do seu lado. Minha dica de livro vai ser essa, 1001 coisas que aconteceram em Brasília e você ainda não sabia. Então, esse é uma edição especial do Hélio Queiroz, é uma edição especial que foi patrocinada pelo Senac, enfim, mas é um presente que eu ganhei. E é um livro que fala 1001 curiosidades de Brasília, coisas bem interessantes, assim, desde um jantar que aconteceu para dizer o lugar que deveria ser feita uma ponte, até curiosidades de que o Lago Paranoá foi inundado e ali existia uma vila antes disso, para onde foram essas pessoas. Então são curiosidades bem curtas, mas bem interessantes. Então fica a dica, 1001 coisas que aconteceram em Brasília e você não sabia. Muito bom, Douglas, muito obrigada por ter nos recebido aqui no seu escritório, obrigada por ter aberto as portas da Record Brasília para receber o nosso fico muito grata por isso. Encerramos nesse episódio nossa temporada em Brasília, vamos voltar para casa, mas muito gratos para o nosso conseguir aqui também cumprir o seu propósito, que é melhorar o que estamos inseridos por meio de 2 caminhos, conteúdo especializado e relacionamentos relevantes. Então, muito obrigada por essa conversa. Obrigado vocês pela oportunidade, que o nosso meio continue fazendo esse trabalho brilhante que vem fazendo em Brasília. E nós, aqui do mercado de Brasília, que nos sentimos muito orgulhosos de ter vocês aqui e que vocês continuem por muitas e muitas edições e muitos anos também. Muito bom, muito obrigada, Douglas. Você que está nos assistindo, continue acompanhando o nosso e-mail, nosso Instagram, @o-nosso-meio, nosso portal, nossomeu.com.br, nossa edição impressa de Brasília, que também já está no portal, e claro, o nosso Meucast. Nos encontramos na próxima sexta-feira, no seu, no meu, no nosso Meucast. Vamos aprender juntos? O meio é nosso. Fortaleça o nosso meio.